Salve Maria, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Denilson Ferreira, eu faço parte da Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria. E eu estou aqui para gravar este vídeo que nessas últimas semanas, nós estamos dedicando a falar de jovens santos. Apesar do santo que eu vou falar hoje não morreu tão jovem, né, mas morreu jovem, mas não morreu tão jovem, ele foi um jovem muito santo, né? Eu vou falar um pouco sobre a vida de São Geraldo Magela. São Geraldo Magela, um santo italiano, nascido no sul da Itália, na cidade de Muro, no ano de 1726. Ele, desde muito cedo, teve uma mãe muito santa que ensinou a amar a Deus, ensinou a amar as coisas de Deus. A sua mãe, vamos dizer, cumpriu aquilo que é dever dos pais de família, a catequizar os seus filhos. Catequizou muito bem Geraldo, né? O seu pai morreu quando Geraldo tinha apenas 14 anos. E como ele era o único homem da casa, ele passou a sustentar a família. Conseguiu um emprego, na verdade ele virou aprendiz de alfaiate na cidade de Muro e passou certas tribulações ali, porque o mestre de alfaiate o batia, o xingava, o maltratava. Mas tudo ele suportou porque desde muito cedo ele aprendeu a unir o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo. Com 19 anos de idade, então, né, ele abriu a sua própria alfaiataria. Ele abriu o seu próprio negócio. É importante ressaltar que, durante a sua juventude, São Geraldo, ele passava horas diante de Jesus sacramentado. Aprendeu isso com sua mãe, aprendeu isso quando trabalhou com o bispo da diocese, né? Ele amava Jesus no sacramento. E com 19 anos ele abre a sua própria alfaiataria. E é um negócio bem sucedido, né? Um negócio bem que prosperava muito, que lhe dava dinheiro, porém nenhum dinheiro ficava para ele. Ele apenas pegava aquilo que era necessário para sua mãe e para suas irmãs, e o resto ele dava tudo para os pobres, não ficava com nada. São Geraldo Magela, com 21 anos de idade, então, decide aprofundar ainda mais, né, o seu amor. São Geraldo Magela não passou por um processo de conversão, pelo contrário, o amor que ele havia aprendido desde muito cedo da sua mãe, amor por Deus, ele apenas aumentou, foi aumentando. E com 21 anos de idade ele resolve então entrar para a ordem dos capuchinhos, mas ele não foi aceito nessa ordem. Então ele resolve ser eremita. Até que um dia, na cidade de Muro, alguns missionários redentoristas, né, do qual o fundador é Santo Afonso Maria de Ligório, passam pela cidade de Muro para fazer algumas missões. E São Geraldo Magela começa a acompanhar esses missionários e se apaixona pela missão dos redentoristas. E ele insistentemente começa a pedir para entrar na ordem. Porém, ele era uma pessoa debilitada na saúde devido às penitências, né, às mortificações. Ele era bem debilitado e o padre responsável ali não quis aceitar São Geraldo Magela. Mas ele persistiu e um dia ele pulou a janela de casa, andou 19 quilômetros e foi, né, até encontrar com os missionários redentoristas que haviam passado pela cidade de Muro. E ali ele persiste no pedido, dizendo: aceitem-me, deem-me uma chance, depois me mandem embora, se eu não for bom. Diante disso, o padre responsável, chamado Cafaro, escreve uma carta dizendo assim: estou mandando um outro irmão, que será inútil para o trabalho, porque, como eu disse, ele era uma pessoa, um jovem doente, né? Mas São Geraldo Magela, quando ele ingressou na ordem dos redentoristas, ele ficou totalmente satisfeito, né,
com as regras que Santo Afonso havia prescrito para aquela ordem. E ele professou os seus primeiros votos no dia 16 de julho de 1752, que era a festa do Santíssimo Redentor. E desse dia ele em diante, com exceção de algumas idas a Nápoles e um lugar onde ele morreu, que foi Capocelli, ele passou boa parte da sua vida em Iliceto, né? O rótulo de inútil que havia prescrito na carta, o padre logo desapareceria, porque São Geraldo começa a demonstrar os seus trabalhos, né, na casa. Foi jardineiro, sacristão, alfaiate, porteiro, cozinheiro, carpinteiro, encarregado das obras da nova casa de Capocelli, e também depois que ele teve um tempo com um escultor, ele aprendeu a fazer crucifixos e começou a fazer. De inútil, São Geraldo Magela se tornou a joia da comunidade. E ele tinha apenas uma ambição: fazer a vontade de Deus, seguindo perfeitamente as orientações do seu fundador, que dizia: toda a santidade consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. São Geraldo Magela entendeu perfeitamente. De saúde sempre frágil, era evidente que São Geraldo não viveria muito tempo, e no ano de 1755 ele sofreu violentas hemorragias e disenteria. Mas, né, a sua morte, que parecia certa, ele ainda ensina uma grande lição para nós. Quando estava parecendo que a qualquer momento poderia morrer, o seu diretor espiritual pediu para que ele sarasse se fosse da vontade de Deus, né? E no mesmo instante, imediatamente, a doença sumiu por algum tempo. Pareceu que ela desapareceu. Mas, logo depois, ele teve que voltar para o seu leito. Ele adoeceu novamente. E aí, na porta do seu quarto, ele mandou escrever: aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e por quanto tempo Ele quer. Com frequência as pessoas ouviam ele recitar a seguinte oração: meu Deus, quero morrer para fazer a vossa santíssima vontade. E no dia 15 de outubro de 1755, a sua alma inocente voltou-se para Deus. Um fato muito interessante da vida de São Geraldo Magela foi quando, né, a sua santidade passou por um teste, passou pela cruz, vamos dizer assim. Em 1754, Geraldo sofreu uma grande provação. Qual foi a grande provação? Ele sofreu uma difamação, né? São Geraldo, ele encorajava algumas moças, né, a entrarem no convento, a ter uma vida religiosa. E uma pessoa que foi assistida por ele, né, entrou no convento, mas não conseguiu permanecer. E quando essa pessoa saiu, ela começou a falar mal das pessoas que estavam naquele convento. E as pessoas começaram a pensar: mas se Geraldo indicou o convento, é porque o convento era bom, porque as pessoas reconheciam em São Geraldo uma certa santidade. Mas essa mulher, não satisfeita, e para concordarem com a sua palavra, ela começa então a denegrir a imagem do santo, dizendo que ele tinha afetos por uma jovem e que ele tinha um relacionamento com essa jovem. Mas, né, era mentira. Porém, quando a denúncia chegou até Santo Afonso Maria de Ligório, São Geraldo foi chamado até a sala de Santo Afonso e, questionado, ele não se defendeu. Permaneceu em silêncio. E diante desse fato, Santo Afonso o puniu, deu 2 castigos. Um foi ficar sem a comunhão e o outro não ter contato com pessoas exteriores. O contato com as pessoas
exteriores, né? O bem para as almas que São Geraldo fazia não teve nada em comparação com não poder comungar Jesus. A ponto dele pedir para ser dispensado dos privilégios de ajudar na Santa Missa, né? Porque ele receava que, devido ao seu amor, à sua vontade de comungar, Jesus Eucarístico pulasse da mão do sacerdote e viesse até a sua boca. Alguns relatos dizem que quando São Geraldo Magela ia comungar, saía fogos, labaredas de sua boca, de tanto amor que ele tinha no coração por Jesus. Então ele, receoso disso, ele pediu dispensa de ajudar no altar, de ajudar ali na celebração da Santa Missa. Mas um dia, a moça que o difamou adoeceu, ficou gravemente doente, e ela confessou a Santo Afonso Maria de Ligório que ela havia mentido sobre São Geraldo Magela. Sendo assim, Santo Afonso o dispensou, né, do castigo, e ficou muito feliz pela inocência do seu filho e pela atitude que ele teve de ficar em silêncio, assim como Cristo, quando foi acusado, também ficou em silêncio. São Geraldo Magela, ele é conhecido também como o Santo das Mães, por causa dos grandes milagres que Deus fez através dele, em favor de muitas mães ali da redondeza. Muitas crianças receberam o nome de Geraldo devido graças alcançadas pela intercessão desse santo. Ele também é conhecido como o Santo do Parto Feliz. Existem alas de hospitais que carregam o nome de São Geraldo Magela. Este é um breve relato da história desse santo maravilhoso, de um jovem muito santo. Um chamado para nós. O primeiro chamado do cristão, não só para os jovens, mas de todo cristão, é o chamado à santidade. Que nós possamos, diante desses fatos que nós estamos ouvindo, buscar incessantemente a santidade, assim como São Geraldo Magela. Fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo seja edificante para a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.